Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube e Twitter. Aqui Marcos Valério Rocha em nossas reflexões semanais sobre fatos que nos passaram e também em torno de alguns pensamentos que nós temos diante de várias questões da da vida, né? Seja pessoal, seja mundial, seja cósmica, né? E questões filosóficas. No nosso canal, Método da Fé de Rosa Crescente, nós estamos fazendo sobre uma reflexão da proposta ética individual em Hegel, que ele nunca fez a proposta. Então, ele nunca fez uma ética individual em si. Nós estamos analisando a fenomenologia do espírito, mais especificamente na parte central, que vai dos capítulos da certeza de si mesmo até a razão examinando leis, e depois tem a parte do espírito, que nós também vamos ver, mas já como uma conclusão dessa proposta individual. O cerne da questão está mais, nós já vimos isso, uma breve recapitulação, o cerne da questão, em nosso entender, está mais aqui na fenomenologia. A parte de final vai fazer uma espécie de conclusão e vai remeter também para a enciclopédia. A enciclopédia já tem outras partes, num campo jamais, vamos dizer assim, epistemológico e pré-epistemológico, né? Quando Hegel fala da antropologia, da psicologia. A psicologia não tinha no momento ainda, né? É a partir de Freud que se implementou a psicologia, e Freud já é do século XX, Hegel do século XIX. Mas na enciclopédia já tem reflexões. E tem reflexão sobre um termo que aqui não vai ser encontrado, mas é um termo também lá importante, que na enciclopédia em si na enciclopédia tem a antropologia e psicologia. Se não me engano, nessa parte da psicologia, ele vai falar da felicidade. Aqui é um breve spoiler, nós já fizemos, vai ser a parte final de nossas análises aqui dentro dessa proposta, né? E felicidade remete direto a um livro próprio e clássico de ética individual na filosofia antiga, né? Que é o Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Lá, Aristóteles fala da felicidade. E de modo semelhante a Hegel. O que nós vamos ver, nós já estamos vendo aqui, é que no capítulo que consta dessa segunda parte, nós estamos vendo a lei do coração
e os delírios da presunção. Tem um capítulo anterior que nós vimos, o denominado prazer e necessidade. Nós escrevemos, já fazendo uma correção num gráfico, até aparece para alguns, né? Nós escrevemos necessidade, né? Necessidade, agora que está certo. E que precede essa, como um introito dessa exposição. Semelhantemente a Aristóteles, ele vai falar do prazer. Agora, Aristóteles, a tendência de se construir uma ética individual é você rejeitar os prazeres em busca de um bem maior, né? O sumo bem. Esse sumo bem, para a ética individual, é a felicidade. O final vai um pouco coincidir com Hegel, apesar de Hegel não destacar isso como uma finalidade, porque ele não fez, não sistematizou uma ética individual. E Aristóteles colocou, mas é a busca do sumo bem a partir da virtude, e a virtude é um controle da necessidade. Tem semelhança com Hegel, o controle do prazer. Mas Hegel, ele faz uma análise de prazer e necessidade que Aristóteles não faz. Aristóteles, a tendência dele é ver o prazer e necessidade como algo passageiro, então ele tem de ser desprezado. Hegel não. Ele usa um termo, segundo a tradução que nos veio, que é suprassumido. E depois ele ainda vai falar em até a questão de sublimado, que vai remeter a um termo que vai ser utilizado já por Freud, a sublimação, nesse mesmo sentido. E Hegel usa a questão do prazer, mais na frente, nós vamos ver na cosmovisão moral, ele vai falar do instinto. Mas o sentido já aqui, esse prazer tem algo como de que instintivo, algo como uma necessidade voraz, tem já um pouco desse sentido. E quando ele vê a necessidade como suprassumida, ele não a despreza. E depois o marxismo vai colocar essa questão dessa necessidade de ser uma fase que ela tem de ser, principalmente o marxismo vai falar necessidade básica, né, de uma maneira interessante para analisar necessidade pública básica, para analisar a miséria da classe trabalhadora, que está sujeita, que tem a falta dessa necessidade básica, então ela está sujeita a um ímpeto do instinto muito maior. Isso Marx em si não falou, mas o desenvolvimento do marxismo, Marx falou da miséria da classe trabalhadora, falou dos problemas, mas ficou muito caracterizado essa questão da necessidade básica, né?
Aristóteles não focou muito essa questão, tá, por conta que ele estava falando para chamados assim, na antiguidade, os indivíduos livres. Os indivíduos livres já não já superaram a necessidade básica e englobavam as classes maiores, né, em termos econômicos. Então, ele coloca até, ele liga a questão da satisfação às riquezas em si, que geram prazer, né? Mas tem de ser desprezado por um bem maior, mas não tem essa visão de satisfação de todos na necessidade básica. Hegel já vai ter, lá na Lei do Coração, nós já lemos isso, né? Hegel já vai enfocar essa questão. E aí é que difere. Aristóteles, ele se dirige para os indivíduos livres do mundo antigo, que são as classes altas, as classes dominantes da época. Então, não há uma visão, inclusive, em os escravos que não eram nem considerados como indivíduos, né? Então, era uma outra classe de pessoas que eram, dentro da antiguidade, muito desprezadas, né? Sujeitas a crueldades. O Império Romano lançava escravos para ser comido pelos leões, e o povo se divertia porque eles não tinham a visão do escravo como um indivíduo. Muitas vezes eram prisioneiros de guerras, né? Que se tornavam escravos e perdiam sua condição de indivíduo. E depois, evoluindo com as conquistas do chamado Novo Mundo, né, foram os habitantes originários dos países colonizados, que foram tratados assim, ou dos africanos, que foram tratados assim, e trazidos para trabalharem nas Américas, os negros africanos. Eram escravos e não eram considerados como sujeitos. Até em níveis religiosos, uma das grandes penitências da Igreja Católica, até hoje, ela se penitencia a partir do Vaticano II, que não consideravam os escravos portadores de alma. Então, nem a possibilidade de salvação tinham para eles, que eles não tinham alma, segundo alguma visão. Não eram de tudo essa visão. Aqui mesmo, no Brasil, o padre José de Anchieta, ele educou os escravos, os indígenas. Então, alguns setores da igreja não tinham, e no mundo também deve ter, mas a alta igreja laica, católica, então, ela desprezava. Vamos agora fazer algumas leituras nesse sentido para ver essa diferença de Aristóteles e de Hegel, dentro daquilo que nós estamos falando. Vamos começar com Aristóteles. Prazer. Essa partagem. Retomemos a nossa investigação e procuraremos determinar, à luz deste fato,
de que todo conhecimento e trabalho visa algum bem, quais afirmamos ser os objetivos da ciência da política e qual é o mais alto de todos os bens que se podem alcançar pela ação, o sumo bem. Uma ética pela ação individual. Verbalmente, quase todos estão de acordo, pois tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem ser esse fim a felicidade e identificam o bem viver e o bem agir como ser feliz. Diferem, porém, quanto ao que seja a felicidade, e o vulgo não o concebe do mesmo modo que os sábios. Os primeiros pensam que seja alguma coisa simples e óbvia, como o prazer, a riqueza ou as honras, muito embora discordem entre si. E não raro, o mesmo homem a identifica com diferentes coisas, com a saúde quando está doente, com a riqueza quando é pobre. Conste da sua própria ignorância, não obstante, admiram aqueles que proclamam algum ideal inacessível à sua compreensão. Ora, alguns têm pensado que, à parte desses numerosos bens, existe um outro, que é autossubsistente, também é causa da bondade de todos os demais. Seria infrutífero examinar todas as opiniões que têm sustentado a respeito. Basta considerar as mais difundidas ou aquelas que parecem ser defensáveis. Voltamos, porém, ao ponto em que havia começado a digressão. A julgar pela vida que os homens levam em geral, a maioria deles, e os homens de tipo mais vulgar, parecem não sem um certo fundamento identificar o bem ou a felicidade com o prazer, e por isso é uma vida dos gurus. Pode-se dizer, com efeito, que existem 3 tipos principais de vida. A que acabamos de mencionar, a vida política e contemplativa. A grande maioria dos homens se mostram em tudo iguais e escravos, preferindo uma vida bestial, mas encontram certa justificação para pensar assim no fato de que muitas pessoas altamente colocadas partilharem os gostos de Sardana. Era um rei mítico da Síria. Separemos, pois, as coisas boas em si mesmas das coisas úteis, e vejamos se as primeiras são chamadas boas em referências a uma única ideia. Que espécie de bens chamariam bens em si mesmos? Serão aqueles que buscamos mesmo quando isolados dos outros, como a inteligência, a visão e certos prazeres e honras? Estes, embora também possam procurá-lo, tendo visto outra coisa, seriam colocados entre os bens em si mesmo. Ou não haverá nada de bom em si mesmo, senão a ideia de bem. Nesse caso, a forma se esvaziará de todo sentido. Mas se as coisas que indicamos também são boas em si, o conceito do bem sabe ser idêntico em todas as elas, assim como o da brancura é idêntica da neve. Mas quanto à sabedoria e ao prazer, no que se refere à sua bondade, os conceitos são diversos e distintos. O bem, por conseguinte, não é uma espécie de elemento comum que corresponda a uma ideia só. É aí que nós vemos esse desprezo da questão do prazer, e as pessoas de baixo, que vivem nessa sociedade, vão acabar sendo desprezadas. Ele
Aristóteles vai ver o bem e a felicidade, o sumo bem, na contemplação. Hegel vai ver essa mesma questão, mas essa questão ela já tem início na questão do prazer e da necessidade. Vamos voltar e ver o capítulo que nós já lemos, o início do capítulo, a lei do coração e o delírio da presunção, que é o subsequente ao prazer e à necessidade. Aqui nós vamos ver o que seja, na verdade, a necessidade da consciência de si, aparece claro nessa nova figura. A necessidade é a própria consciência de si. E nessa figura é para si como necessário. Sabe que tem em si imediatamente universal ou a lei. A necessidade, Lenin até vai falar, que é quando fala da liberdade, então a gente vai falar muito mais da felicidade, a gente vai ter uma visão de liberdade maior, né, dentro da sua crítica da razão prática, mas aqui Hegel já parte, né? Então, enquanto lá Aristóteles não vê como vemos o prazer em vista à necessidade como algo louvável, mas para Hegel já é o início da consciência de si. A lei e a necessidade é que faz surgir a lei para regular essa necessidade. A lei, devido a essa determinação de estar imediatamente do ser para si da consciência, chama-se lei do coração. Nós já falamos, a lei do coração é já uma busca de ética individual. Quem viu nossas exposições passadas. Essa figura, enquanto singularidade, é para si essência, como a anterior, porém é mais rica por ter a determinação pela qual seu ser para si vale como necessário ou universal. Assim que a lei, que é imediatamente a própria consciência de si, um coração, mas um coração que tem nele uma lei, é o fim dessa consciência. É o fim que essa consciência vai efetivar. Resta ver sua efetivação corresponda a tal conceito. Se nela a consciência de si experimentará essa lei como sendo a essência. Frente a essa coração está uma efetividade, pois dentro do coração a lei primeiro é somente o outro que o conceito. Determinar-se entre outro, portanto, como uma efetividade que é o oposto do que tem de efetivar, e sendo assim, é a contradição entre a lei e a singularidade. De um lado, pois, essa efetividade, uma lei pela qual a individualidade singular é oprimida, uma violenta ordem do mundo e que contradiz a lei do coração. Do outro lado, é uma humanidade padecente sob essa ordem que não segue a lei do coração, mas está submetida a uma necessidade estranha. Para a figura atual da consciência, essa efetividade que se manifesta perante ela não é evidente outra coisa que a relação interior cindida entre a individualidade e a sua verdade, relação de uma necessidade atroz pela qual a individualidade é oprimida. Para nós, o movimento precedente comparece ante essa nova figura, porque em si essa figura emergiu dele no momento onde provém necessariamente para ela.
Manifesta-se, porém, esse momento como algo encontrado, enquanto ela não tem consciência nenhuma sobre sua origem. Para essa figura, a essência consiste antes em ser para si mesmo, um ser negativo, contrastando com o efetivo, em si positivo. A individualidade tende, pois, a supressumir essa necessidade que contradiz a lei não desprezar. Ele usa o termo supressumir, como que se tirar um sumo dessa necessidade, que continua sendo necessária, como também o sofrimento por ela causado. Sendo assim, a individualidade já não é a frivolidade da figura anterior, que somente queria o prazer singular. Então, o problema é o prazer singular, mas é a seriedade de um alto desígnio que procura seu prazer na apresentação de sua própria essência sublimada e na produção do bem da humanidade. Aqui nós já vimos, então, que essa visão não tem de ser suprassumida, que ela faz parte da consciência de si, e a partir dessa visão, dessa necessidade, Hegel não vai ver aqui, nós colocamos instinto, ele vai falar instinto na parte da cosmovisão moral, ele vai usar o termo instinto, que ele não usa, mas aqui, quando ele fala de prazer e essa necessidade, leva essa questão de algo instintivo, e que, dependendo se a necessidade for uma necessidade muito alta, leva à busca desenfreada de um prazer, desse prazer singular. Nós já até explicamos isso naquela questão da pessoa pobre, né, que rouba e mata por conta disso. Ele está sob uma necessidade estranha e violenta, inclusive a violenta fisicamente na fome, e aqui leva a uma busca radical desse prazer singular. Mas para suprassumir, aí vem o marxismo, né, é que tem que haver a igualdade, né, buscada pelo marxismo para o bem da humanidade. Né? O que é individual, de verdade, torna efetiva é a lei mesma, portanto, seu prazer é ao mesmo tempo prazer universal de todos os corações. Aqui nós já vimos essa indicação já dessa proposta ética em consonância com Aristóteles. Mas Aristóteles, igual nós vimos, ele desprezava, Hegel não despreza, tem de ser suprassumido. Essa suprassunção de Hegel, em Aristóteles até fala um pouco disso na questão da contemplação em si, mas a contemplação para Hegel já é diferente, que não despreza isso. Ele abarca essa contradição. Aristóteles ainda está muito dentro da sua própria lógica e que tem a questão do terceiro excluído e da questão do desprezo à contradição. Hegel não despreza essa contradição existente, que ela tem valor nessa constituição do dado, e essa contradição, prazer e necessidade, com a lei, ou a ética individual, né, ela tem de ser considerada. É isso que nós vamos continuar vendo em nossos próprios assuntos. Aqui, essa entrelinha pode ser também, eu falo entrelinha, né, mas pode ser um comentário de rodapé, né, um rodapé, se for olhar em termos técnicos de redação, como nós vimos aqui em Aristóteles, os rodapés podem ser, mas nós fazemos como uma entrelinha
de nossas apresentações. E nós fizemos uma escola que a felicidade, Hegel aqui não vai falar muito dessa questão da felicidade em si, mas já na enciclopédia, como uma escola, por isso nós pegamos a enciclopédia, que ele vai falar da felicidade. E já de um termo, a enciclopédia sempre das suas últimas madrugas de uma forma mais madura, né, de visualização do seu sistema, mas que já está contido aqui. E aqui, apesar de ser uma introdução à fenomenologia, ela é uma obra destacada pelo a densidade das questões e das explanações de Hegel sobre os temas sobre os quais ele se debruçou. Boa tarde.